Olá, então vamos à aplicação desse exemplo da concentração de poluente em um lago no Excel, tá? Então eu tenho aqui a equação, né, diferencial, qual a gente deduziu na parte anterior, e aí o problema propõe aqui a equação analítica, tá? Então ele mesmo faz a integração disso, a gente não vai fazer, mas se você estiver animado, pode fazer na sua casa, sem problema nenhum, tá? Então ele fala que a concentração, a solução analítica dessa equação diferencial para uma carga igual a W, né? E uma concentração inicial igual a C. Então, nesse caso, no caso anterior da primeira dedução que a gente fez, a gente pensou que W seria algo em função de T, em que eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma equação de segundo grau, uma equação de terceiro grau, uma equação de primeiro grau, tanto faz. E aí, nesse caso aqui, ele fala assim, bom, vou fazer uma simplificação. W não vai ser mais W em função de T, vai ser só W, ok? Vai ser apenas uma carga de poluente. E aí ele te dá aqui um conjunto de valores iniciais do enunciado, tá? Os quais a gente já vai passar para o Excel aqui. Então a gente, trabalhando no Excel, eu coloquei aqui todos os dados iniciais, já fiz o cálculo de lambda, tá? Conforme lá indicado no próprio documento, tá? O documento fala como é que se calcula lambda, que vai ser Q dividido por V, Q, vazão, dividido por volume, mais K, que é a constante cinética de primeira ordem, dividido por velocidade de decantação, dividido por Q, altura, né, ou profundidade do lago, ok? Calculei então lambda. Quem vai ser esse f de xy? Então aqui eu deixei indicado que, ó, eu fiz igual e fui linkando as células e botei y aqui, tá? Só para saber que eu tenho que linkar em y, tá? Mas se eu der enter isso, ele desaparece. Então eu deixo só para deixar mais didaticamente legal para vocês, eu deixei assim. Então eu boto aqui quem é a função. Lembrando que a função ela vai ser então W, que é um valor fixo, dividido por volume menos lambda vezes concentração, tá? Que é Y, tá? Y é concentração. Aqui nesse exemplo em específico, ele te fala aqui logo na sequência, né? Que um delta, o H, ele pede para que seja 1, tá? Então aqui, deixa eu até verificar aqui, ó, se eu encontro com vocês. Bem aqui, ó, considerando o espaço temporal de 1 ano, tá? E aí ele pede quais são as concentrações de ano em ano, ok? Então vamos aqui o Excel. Excel, abra aqui. Vamos ao Excel. Então aqui eu vou fazer então do espaço temporal de 1 ano em 1 ano. Lembrando que eu peguei aquela planilha que a gente já vinha trabalhando em outras aulas e só estou adaptando para o problema que eu tenho hoje, tá? Então, y de Euler vai ser 15. Então, a gente tem um probleminha aqui, neste exemplo em específico, que é um problema de unidades, tá? Então, ele te dá a concentração inicial em miligramas por litro e todas as outras unidades são em gramas aqui nesse problema. E o litro, né, ele te dá, isso mesmo, o restante é tudo metro cúbico. Então, eu vou fazer aqui uma transformação de unidade, tá? Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros, tá? Então, eu já sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros, eu teria que multiplicar. E eu teria que também fazer a transformação de miligramas para gramas, eu teria que fazer o quê? Dividir por 1000, né? Dividir por 1000. Então, eu ficaria mais ou menos assim, em metro cúbico. Mas vamos ver se ele quer em metro cúbico, o gráfico, ou se ele quer em litros. Deixa eu só verificar. Ele quer em litros mesmo, ele quer em miligramas. Então, eu tô achando melhor eu passar o W, né? Passar o W para miligramas. Então, para eu passar W para miligramas, eu preciso fazer essa célula vezes 1000, tá? Vezes 1000, ok? E ao invés de puxar
Deixa eu só verificar aqui. E ao invés de puxar, então, essa célula aqui, eu vou puxar... Opa! E ao invés de puxar a célula do lado, né? A célula D7, eu vou puxar a F7, tá? Lembrando que aqui eu só tô fazendo isso aqui só para deixar indicadinho pra gente trabalhar miligramas por ano, ok? Miligramas por ano. Deixei tudo em miligramas, conforme então a concentração 0, isso aqui vai ser então, essa aqui vai ser então, Y0 vai ser 15, esse aqui, ok? Y analítico, então eu vou deletar aqui e vou pegar a equação analítica proposta pelo problema e vou trabalhar em cima dela, tá? Vou trabalhar em cima dessa equação analítica, que vai ser então, se você tiver em dúvida onde está, ela está descrita na equação 294, tá? Então é uma equação longa, vou dar pause aqui e já venho com a equação pronta na célula G17. Voltamos então, escrevi aqui o Y analítico, deu trabalho, então eu transcrevi toda a equação 294 aqui do documento, tá? Aqui para a célula G17, tá? A única célula que eu não deixei fixa, importante você verificar isso, é a célula do X, que é a célula do tempo, tá? É a única célula que eu não linkei. O restante eu linkei tudo, vou puxar aqui, então... Opa! Aqui, vou puxar aqui e vou puxar aqui essas várias células juntas. Na hora que eu começo a gravar, minha placa de vídeo começa a chiar. Então, eu tenho aqui o Y analítico, já estou calculando, só que aí o Y de Euler como é que fica? A linha 1 você já sabe, né, que é o próprio Y0. Bom, e a linha 2, como é que ela fica, né? Como é que ela fica? Ela vai ser as células anteriores e tudo isso que está aqui é o próprio f de x, y, tá? É o f de x, y, em que eu tenho aqui a única variação que eu vou ter, né, na verdade, é as células que estão linkadas, então a y e a x, beleza? Então eu vou dar um ESC aqui, porque eu vou pegar essas células aqui que eu já preparei, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui nessas células aqui de dentro, tá? Essas células são as que mudam, então eu vou dar um Ctrl V. Agora, lembrando que Y, quem é Y, né? Y é a célula anterior, que é o F17. F17. Essa não vai ser fixa, ela vai mudar a cada linha que eu vou fazer a interação, tá bom? Vou puxando aqui. Isso. Vou puxando aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Deixa eu verificar se tá tudo certo e eu já volto. Oi, gente, então voltando aqui, eu tava observando que das unidades, tá? Então, o algebrismo ali para a unidade casar certinha, né? Você tem que fazer a transformação dos metros cúbicos para litro e das miligramas para grama. Fazendo isso, então, você percebe que você não vai precisar fazer essa transformação de unidade aqui que eu achei que a gente precisaria fazer. Mas eu nem vou mudar aqui, tá? Não vai precisar fazer, e eu vou deixar então como está. Então aqui a gente já calculou pelo método de Euler até a interação 25, né, tá aqui,
eu quis fazer até 25, aí eu fiz até mais, fui puxando aqui, meu Deus, fiz até a 25, tá? E aí vamos fazer o gráfico aqui, só pra gente ter uma ideia de como é que ele tá. Vamos comparar então o método analítico com o método de Euler, assim, tá? Aqui eu venho inserir dispersão, tá? E vou ter o mesmo perfil que o problema nos propõe lá por último, né, na última figura. Se você reparar na última figura 128 do problema, então ele propõe aqui, tá? A gente vai fazer mais o método de Runge-Kutta, vou dar o stop aqui e vou preparar o outro lado da planilha, viu? Obrigada. Caros, então voltamos aqui ao método de Runge-Kutta. Já tenho que te adiantar aqui que eu não me arrisco a fazer o método de Runge-Kutta pelo Excel sem que eu esteja com a minha colinha do que é K1, KN, KN1, KN2, KN3 e tudo mais. Então eu te recomendo, quando for montar aqui, você estar com a sua colinha ao lado, tá? O Y de Runge-Kutta, esse não muda, né? Você já sabe que ele é igual, então eu nem vou mudar aqui. Se você já preparou as suas células certinhas, né? Você nem vai precisar mudar tudo isso aqui. Agora o KN1, sim, você vai precisar mudar. E essa é uma parte mais chata. Então, o primeiro KN1, né? Se você não quiser transcrever tal qual está, ele vai ser igual ao próprio valor do f de x, né? O f de xy, em que eu vou linkar então o xn e yn, tá? Então eu posso simplesmente pegar aqui, ó, até aqui. Então Ctrl C e botar aqui Ctrl V, tá? E aí a diferença é que eu vou ter então linkado esse valor aqui de Euler, tá? De Euler, não, de Runge-Kutta, ok? Então o Y, né? O Y de Runge-Kutta vai estar lá na célula J17, tá? Então eu tenho aqui o primeiro valor de KN1 e aí eu vou puxar ele agora que ele tá pronto até o 25, tá? Agora que ele tá pronto até o 25, vamos ver se eu fiz certo. Sim, perfeitamente, tá? Então eu puxo tal qual está lá. Quem é KN2, tá? Vou deletar aqui e vou copiar. Quem vai ser KN2? KN2 vai ser, vão ser todos os valores, a diferença é que o Y é quem vai mudar. Então esse Y aqui, eu vou botar aqui um parênteses a mais, ele vai ser o F17, só que vai ser o F17 acrescido de quem? De meio vezes o L. Eu vou botar o L fixo aqui nesse caso, tá? E depois eu tenho que botar KN1 vezes KN1. KN1, que é a célula K17, tá? Configuro. Olho aqui novamente e vou dar um Enter, tá? Vou puxar então até aqui. Repara que ele ficou mais fácil de fazer, por quê? Porque eu não tenho x dentro do KN, né? Da função, na verdade, né? Não tenho x dentro da função, só tenho y dentro da função. Vou deletar aqui e vou fazer um Ctrl V, que já está aqui na minha memória do computador, fazendo Ctrl V. Então, o Y, que é o F17, esse eu boto um parênteses e ele vai ser diferente. Então, ele vai ser
mais meio vezes L, em que o L vai ser fixo, lembrando disso, aqui, tá? E aí eu tenho ainda aqui KN2, tá? KN2 vai mudar linha por linha, por isso eu vou deixá-lo soltinho, tá? Soltinho. Isso mesmo. Deixa eu só conferir se tá tudo certo. Sim, tudo certo. Vou puxar então aqui até a célula 25. Também. Ok? Agora vai faltar então o KN4. Então, isso aqui. Vou dar um outro Ctrl V. Vou colocar aqui nos parênteses, tá? Quem? Vou colocar o Y próprio, que já tá, mais L, que é essa célula aqui, F14. Vou colocar aqui o cifrão para fixá-la, vezes quem? KN3. Não posso clicar aqui, então eu já escrevo M17, tá? M maiúsculo 17. Vou dar um Enter, já tenho aqui o KN3, vou puxar aqui, ele automaticamente já muda para mim. Esse aqui eu já puxo também, porque é só o cálculo do erro. E aqui eu tenho então a comparação, né, dos métodos. Vou pausar aqui só para conferir se tem algum errinho na minha planilha. Então, gente, é isso mesmo, tudo certinho por aqui. Eu vou incluir, então, os dados de Runge-Kutta agora, tá? Vou selecionar novos dados aqui. Então, eu vou adicionar o nome da série, eu vou dar o nome aqui, Runge-Kutta. Dados em X, então dados em X são esses mesmos aqui. Dados em Y serão esses dados aqui que foram calculados pela gente. Vou dar um OK e já tem que aparecer aqui no gráfico, tá? O perfil é muito similar mesmo, né? O perfil da solução analítica com o método de Euler e Runge-Kutta tem que dar muito coladinho, tá? Analítico, Euler, Runge-Kutta. Runge-Kutta deu levemente para baixo. Pode ser algum detalhe aqui que a gente tenha perdido aqui nesse meio de caminho. Mas a princípio é isso mesmo, tá? Deixa eu só verificar um detalhe aqui, ver se as células estão linkadas certas. Então, L, isso mesmo, M, é isso mesmo, a última função deu exatamente isso. KN3, deixa eu só verificar também se o KN3 deu certo, 0,5 vezes função Y mais 0,5 do L vezes o KN anterior. Isso mesmo. Aqui. KN2. Esse mesmo. Meio mais tudo isso. Perfeitamente. E o KN1 é o próprio f de x, tá? A princípio, para mim aqui tá tudo certinho, nosso método de Runge-Kutta. E aí o gráfico tá aqui, já vou colocar aqui método de Runge-Kutta versus Euler versus analítico, tá bom? Muito obrigada, não deixe então de fazer o tutorial na sua casa, tá bom? Obrigada, até mais!